Então, gente, começaremos a nossa aulinha de Segunda Guerra Mundial, né? Vocês estiveram entre guerras agora, né? Eu acho, talvez nas últimas semanas. Então, bora começar. Primeiro, né? Colocar os antecedentes pra gente entender um pouco melhor, situar o que foi a Segunda Guerra e por que aconteceu, né? 30 e pouquinhos anos, não, menos de 30 anos depois da Primeira Guerra, que foi uma coisa, na verdade, durante esse período entre 1917 e 18, eu nunca sei quando terminou a Primeira Guerra Mundial, foi 17 ou 18? 18, fim de Foi, 18. foi 18. Então, entre esse período, né, de fim da Primeira Guerra e começo da Segunda, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O pessoal que tá entrando, boa noite, boa noite. Muitas coisas começaram a acontecer nesse período, né? Então vamos organizar bem direitinho o que levou à Segunda Guerra Mundial, por que acontece, né, em 39 até 45. E aí, primeiro a gente pode falar sobre a Revolução Russa e a crise de 29, certo? Então, fazendo só um apanhadão, porque isso aqui vocês já viram. A gente vai contextualizar, então, esses elementos, o porquê que levou à Segunda Guerra. E a Revolução Russa é um dos motivos, certo? Então, a questão da ascensão dos pensamentos de esquerda na Europa, né? E o que a gente chama de fantasma do comunismo começa nesse período. Então, se expande para a Europa inteira, se expande para além da União Soviética, né? E esses partidos ou grupos de esquerda começam a pipocar na Europa. Então, grupos socialistas, anarquistas, enfim, começam a aparecer. E isso gera incômodo em países, enfim, monárquicos ou relacionados à direita, enfim. Então, o fantasma do comunismo que a gente tem até hoje começa aqui nesse período, certo? Crise de 29, a quebra da bolsa de valores, causam um tremendo de um problema econômico, não só lá, né, nos Estados Unidos, né, se expande para o mundo inteiro, e levanta questionamentos relacionados com o funcionamento do liberalismo. Tá? Então, eles vão começar a contestar, isso principalmente na Alemanha e na Itália, enfim, contestar sobre o funcionamento real do liberalismo, certo? Então, a ascensão de regimes antiliberais começa nesse processo. O nazifascismo, né, o nazismo, o nazifascismo e o fascismo na Itália. A gente tem que também ter ciência que a questão da Alemanha ter perdido e toda a questão do Tratado de Versalhes, lá depois da Primeira Guerra Mundial, é importante. Tá? Importante em que sentido? Porque a Alemanha perde, por exemplo, territórios. Ali está escrito 13%, então pode ser uma parte pequena, mas ainda assim é uma perda de território. E ela foi proibida de expansão, isto é, de anexar outros estados, né? E ter que pagar indenizações ainda para os países vitoriosos, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, eles são obrigados, além de indenizar, cortar as forças bélicas, então eles não podem nem expandir belicamente, isso é, construção de indústrias de armamento, certo? Eles são proibidos nesse momento. E aí, o que vai acontecer? O que vai ocorrer? Essas proibições impostas pelo tratado, impostas pelos esses países vencedores, na Inglaterra, França, etc., vai causar uma inflação, um problema também econômico interno na Alemanha. Isso é, vai ter uma inflação absurda de alimentos, por exemplo. Para tu comprar uma manteiguinha, tu vai ter que levar um maço da moeda, né? Que agora que era o Marcos, para comprar uma manteiguinha, gente. Então, eles começaram a passar fome, literalmente, na Alemanha. Desemprego em massa também, né? Enfim, não pode expandir indústria, isso já é um problema. E a questão psicológica, isso é, a humilhação causada pela perda da Primeira Guerra Mundial. Então, vocês juntem isso num grande bolo. E imaginem que quando vem uma pessoa de fora e fala assim: eu tenho a solução dos problemas de vocês e eu vou culpar quem é. Esse vai ser o bode expiatório. Então, Hitler vem para ser essa imagem de um grande salvador da pátria, né? Falar: a gente está sofrendo isso porque nós. Esses aqui têm culpa do que a gente está passando, é por isso que a gente está fazendo isso, é por isso que isso está acontecendo conosco, né? E aí, né, daqui a pouco a gente começa a falar sobre Hitler e o nazismo na Alemanha,
certo? Vocês podem perguntar se tiverem dúvidas, tá? Aqui fazendo só uma recapitulação do Entre Guerras. Outra coisa que é importante de lembrar, que é a criação da Liga das Nações, né, na década de 20, através do Tratado de Versalhes. Inclusive que a Liga das Nações, ela nasce de uma ideia americana, estadunidense lá, de um presidente, que eu esqueci o nome do presidente daquele momento. Mas é ele que pensa nisso, e por incrível que pareça, os Estados Unidos não participa depois da Liga das Nações. Então a Liga das Nações era criada, na verdade, para evitar uma eclosão de uma nova guerra mundial. Que vai ver que não vai funcionar, né? Na década de 30, no final da década de 30, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Mas então, a Liga das Nações era criada com esse pretexto de ter uma união, né, internacional de países, enfim, e colocar algumas regras do jogo, tipo, não pode fazer isso, não pode guerrear assim, enfim. A Liga das Nações, ela é criada com essa intenção de paz, né? De paz depois de uma guerra mundial, certo? Só que o que vai acontecer, né? Alguns países, por exemplo, não vão estar representados. A União Soviética, inclusive, ela é impedida, eu acho, nos primeiros momentos de participar. Depois ela vai participar, depois de uns anos, né? Não vai ter uma grande adesão dos países na Liga das Nações. E os que estavam dentro das Ligas das Nações ignoravam totalmente das regras do jogo que eles estabeleceram. Começaram a invadir entre eles. Ali tem a invasão da Manchúria já pelo 31. Invasão da Abissínia pela Itália em 35, Finlândia pela União Soviética em 39. Então, assim, gente, eles totalmente ignoraram a Liga das Nações. A Liga das Nações era só para enfeite, para decorativo. Então, não conseguiu manter. Ela foi criada com o propósito de manter a paz e não funcionou naquele processo, certo? O Japão vai sair da Liga, a Alemanha também vai sair da Liga, então ela vai ser extinta, na verdade, só depois que começa a Segunda Guerra. E aí a gente tem uma herança da Liga das Nações que a gente tem até hoje, que é, a gente vai falar mais sobre isso, talvez, em Guerra Fria, que é a ONU, tá? Então a ONU é criada a partir da Segunda Guerra Mundial como um filho da Liga das Nações, mas assim, né, um pouco diferente, mais formulada, digamos assim. Certo? Aí botei uma fotinho deles ali, se reunindo em Genebra, na Suíça, em 20. Então a gente fala sobre o nazifascismo. O nazifascismo, né, só trazendo alguns conceitos do nazismo. O nazismo, ele é o fascismo relacionado muito mais com o racismo, com a eugenia, tá? Então a gente tem o fascismo, que é um Estado autoritário, militarizado, centrado economicamente na figura do Estado, certo? Inclusive, ele era contra o liberalismo, porém, entretanto, as pessoas têm alguns, né, pessoas falam com uma certa desonestidade intelectual que o nazismo foi de esquerda, mas não, gente, não confundam isso, certo? São espectros diferentes de dois, né? Por exemplo, o stalinismo e o nazismo, qual é a diferença? Eles estão em aspectos diferentes. Eles podem ser governos autoritários, mas eles estão em aspectos diferentes de um mesmo linha política, certo? Então aqui a gente tem uma extrema-direita. O nazismo é extrema-direita, certo? Aí fala, não, porque tinha social no partido lá de Hitler. Gente, isso não quer dizer nada, certo? Então, tipo, por exemplo, a gente vai ter várias vezes que a gente vai ver nomes que na verdade não é. Inclusive, o PSDB, Partido Social, entendeu? Tipo, tu pode ver os partidos utilizando o social, mas não no sentido de socialismo, certo? Isso é outra coisa, tá? O partido de Hitler, então, vai ter essa alcunha social. Eu não lembro tu lembra como é que era? Eu sempre esqueço o nome do partido, era Partido Social... agora não vou... Nacional Socialista, né? Nacional Socialista, isso mesmo. Então, inclusive, Hitler perseguia, ele era anticomunista, tá? O nazismo é anticomunista. Então, como é que ele vai ser comunista se ele era anticomunista? Ele perseguia comunistas na Alemanha, tá? Não. Então, a gente vai ter um governo extremamente autoritário. E aí a gente entra nas questões que vão culminar a Segunda Guerra Mundial, tá? Por exemplo, a assinatura do Pacto Anticomunista, tá? Então, lembrem disso, extremamente importante. A formação, então, do eixo Berlim-Roma, Itália fascista, Itália de Benito Mussolini é fascista, ele não tem essa característica racista do nazismo,
que nós não tem com a questão dos judeus, que a gente vai falar daqui a pouco. E a Itália, então, eles se unem, tá? São BFFs nesse momento. O eixo Berlim-Roma, certo? A anexação de novos territórios para a Alemanha, aí a questão do espaço vital, isso é uma palavrinha importante. Espaço vital, o que é espaço vital? É a expansão da Alemanha para a Europa, eles querem aumentar o seu território, tá? E aí eles querem abarcar outros povos para fazerem de seus, que eles chamam de servos, acho que é o povo eslavo, inclusive. Eles querem expandir a Alemanha. Basicamente é o que Hitler vai fazer. Então ele quer buscar o seu espaço vital. A Áustria, ele vai. Agora me fugiu a palavra. Ele anexa a Áustria mesmo. Anexa a Áustria. Que é o episódio conhecido como Anschluss, que inclusive foi um ano antes da invasão da Polônia, né? O Acordo de Munique, então, ele vai ser esse problema que é a Inglaterra e a França ali fingindo que nada acontecia, porque neste momento Hitler começa a militarizar, durante a década de 30, militarizar e construir, fazer indústrias bélicas, e ele não poderia, de acordo com o Tratado de Versalhes. Então, o pessoal ali do ladinho deles, os vizinhos que foram os vitoriosos, né, na Primeira Guerra, fingiram que nada está acontecendo, porque eles queriam inventar uma nova guerra, eles não queriam entrar em disputa, enfim. Então, eles começaram a meio que deixar o Hitler fazer o que queria nesses últimos anos da década de 30, tá? Então, ele vai anexar a região de Sudetos na Alemanha em 38 e a Tchecoslováquia. Até então, aqui, ó, a pessoa ali não... Quer falar alguma coisa, Marcela? Por enquanto, tranquilo, Julien, tá certinho. A pressão, então, pela construção do corredor polonês, que era uma parte ali... deixa eu ver se eu tenho no próximo slide. Aqui. O corredor polonês aqui, ó, vocês estão vendo esse trechinho aqui, era super importante para conseguir acesso ao mar Báltico, eu acho que é o mar Báltico, né, ali em cima. Economicamente isso era super importante, tá? Então, essa perda desse pedaço de terra aqui para a Alemanha foi muito importante, foi das terras que eles perderam no Tratado de Versalhes, certo? Então, eles queriam recuperar a terra que eles perderam na Primeira Guerra Mundial. E aí o que acontece, né? E aí, por incrível que pareça, isso é uma coisa um pouco contraditória. Tá, mas eles eram anticomunistas, eles não gostavam da União Soviética. E, na verdade, no começo desse processo, eles não eram inimigos, certo? Inclusive, a gente vai ter o Pacto Germânico-Soviético, ou o Pacto Ribbentrop-Molotov, em 39, que foi um pacto de não agressão. E aí, mas a gente não vê eles na Segunda Guerra ao lado da Inglaterra, né? A União Soviética, da Inglaterra, da França, Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que eles eram amigos, certo? Tipo, amigos no sentido, eles eram aliados mesmo. Eles só lutaram a favor no mesmo lado, porque eles tinham um inimigo comum, que era a Alemanha, tá? Mas vocês vão ver na Guerra Fria que vai ser totalmente diferente. A gente vai ter uma polarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética. E aqui, né, na Segunda Guerra Mundial, eles estão do mesmo lado, tá? Mas isso era uma questão mais econômica, tá? Eles queriam, inclusive, eles vão fazer, dividir a Polônia na metade no começo da Segunda Guerra Mundial. Então, até então, eles não tinham uma guerra direta aqui, certo? Então, a Alemanha, e o que culmina a Segunda Guerra Mundial, é quando a Alemanha invade a Polônia em 39. E aí o pessoal ali fala, ok, a Alemanha está indo longe demais. Então, a partir dali, a Alemanha, ela lança mão e declara guerra, basicamente, aos aliados, né, que deveriam ser os aliados. Certo? Certo, Marcelinho, quer falar uma coisa? Tranquilidade, por enquanto é bem por aí mesmo. Esses antecedentes aí pra gente ver como começa a guerra, então. Uma cartilhinhazinha ali, eu botei um pessoal aqui, isso era coisas que eles ensinavam nas escolas, tá? Pessoalzinho ali, o Japão, Itália, né? Japão, daqui a pouco a gente fala sobre isso, a Guerra no Atlântico, e Hitler, certo? Os lados do eixo, tá? E aí a gente vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola. Eu acho que não vou tentar me estender muito nisso, até porque a gente tem que entrar em Segunda Guerra Mundial. Mas coisas importantes a serem ditas sobre a Guerra Civil Espanhola. É considerado como um ensaio da Segunda Guerra Mundial. E por quê? Vai falar, tá, mas o que tem a ver a Espanha? Né? Eles foram palco, tá? A gente vai ter de um lado a Frente Popular,
que era a união de diversos partidos de esquerda e também dos anarquistas, tá? Isso vai ser um problema no final, depois dando já um spoiler, vai ser um problema no final, porque essa divergência de opiniões, né, políticas, não vai deixar um grupo tão coeso como vai ser a Falange. A Falange era um grupo super coeso, tá? A Falange que é, então, monarquista, conservadores, católicos, eles eram um grupo coeso, eles tinham o mesmo objetivo, eles passavam as mesmas coisas, enquanto a Frente Popular não tinha tanto isso, tá? Então, é perigoso falar, não, a Guerra Civil Espanhola foi um conflito entre a esquerda e a direita. Não exatamente, tá? Então, não foi bem assim. Inclusive, o lado da esquerda é um lado muito diverso. E aí, nesse lado da esquerda, a gente tem a questão de eles mirarem uma república democrática, tá? Eles queriam uma democracia, o lado da Frente Popular. Então, o que acontece? Até 30, existia uma monarquia na Espanha. A partir da década de 30, se cria uma república. Essa república que a gente vai falar agora é a Segunda República, tá? Ela é a segunda eleição, digamos assim. Nessa segunda eleição, a Frente Popular vence. E aí, no chamado pronunciamento, o movimento golpista reacionário, liderado, como eu falei, pela Falange, eles vão tentar barrar os resultados eleitorais. Tá? Eles não vão querer que essas pessoas, né, democráticas, enfim, que querem uma república, ascendam realmente ao poder. Então, eles vão fazer empecilhos. Aí dentro da Espanha vai se armar uma guerrilha, tá? Vai ser o líder do movimento da Falange Tradicionalista Espanhola vai ser o Franco Barramonte, o general Franco, certo? E aí vai ter um regime de caráter autoritário, com apenas um partido, cheio de fascistas, apoiadores na monarquia, e os católicos conservadores. Então, quem vocês acham que está apoiando eles aqui fora da Espanha, né? A Alemanha de Hitler, Benito Mussolini, na Itália. Então, eles utilizaram de forças externas, é por isso que é também um ensaio, porque a gente vai ter, de um lado, a Falange Tradicionalista, o apoio do pessoal nazista, fascista, e, do outro lado, né, não vai ser tão forte, mas vai ter um certo apoio da União Soviética. A União Soviética vai, em algumas partes, ele vai falhar um pouco me fugiu a palavra, a Frente Popular. Vai falhar um pouco a Frente Popular, e a Falange vai ser muito financiada, principalmente pela Alemanha. E lembrem, a Alemanha começou a ter um poder bélico muito grande nesse período, tá? Então, várias cidades espanholas vão se instaurar essas guerrilhas, vai ter muitos massacres internos, tanto de um lado quanto de outro, isto é, os movimentos da esquerda vão fazer massacres em igrejas, enfim, e o lado da Falange fazer massacres com pessoas da esquerda, enfim, um desastre total, certo? E aí, um dos momentos, né, aqui falando um pouco o que é a resistência republicana e a Falange, né, esses dois lados desse conflito. E, lembrando, né, no próximo slide eu até falar, mas muitas pessoas de fora vêm ajudar a resistência republicana, tá? Isso está nos próximos slides também, um dos motivos da internacionalização da Guerra Civil Espanhola, e por isso que também ela é um grande ensaio para a Segunda Guerra Mundial, porque pessoas de fora começam a vir ajudar os lados, né? Tanto pela resistência republicana, com essas pessoas, inclusive intelectuais, como Ernest Hemingway, vai vir, né, fotografar, enfim, contar como está acontecendo aqui. E a Falange com a ajuda bélica da Alemanha, principalmente, tá? E aqui tem umas coisas que aparecem muito relacionadas à Guerra Civil Espanhola, que é o quadro do Guernica do Pablo Picasso, tá? Eu acho que ele tá em algum lugar. Ele é um baita de um quadro, ele é muito grande. Eu não sei se ele tá em um lugar onde negócio da ONU. Eu não sei exatamente onde que é. Ele produziu sob encomenda para um negócio de arte que ia ter na Espanha. E isso, né, Guernica foi digamos que um lugar teste da Alemanha. E por que um lugar teste da Alemanha? Porque a Alemanha, ela vai numa cidade lá da Espanha, que é Guernica, e com a Luftwaffe, que é a frota aérea, né, da Alemanha, do exército alemão,
eles jogam muitas bombas na cidade, o que destrói completamente uma cidade que não tinha, assim, ah, não, ali era o lugar central da esquerda. Não, gente, literalmente foi um teste para ver o quão poderoso eles podia chegar às armas, né, às bombas da Alemanha. Então, tá, claro que tinha uma predominância da resistência, né, ali naquele lugar, mas assim, não era um campo de batalha, assim, diretamente. Eles só foram, tá, vamos ver se aqui tem resistência, então vamos acabar com tudo, basicamente foi isso. E foi um massacre total da cidade, tá? Então, Inclusive, é um quadro bem gigante, né? Ele é um quadro muito, muito grande, assim. Eu não sei o museu que está agora mesmo também, mas ele é um quadro muito gigantesco, grande, muito tá? grande. E aí, até quando ele foi indagado, acabou sendo conduzido para depor a respeito desse quadro que ele pintou e perguntaram para ele: "Ah, foi você que fez isso aqui?" E aí ele acaba respondendo: "Não, foram vocês", porque ele fala que essa destruição em massa aí foi causada pelos próprios franquistas, né, apoiados pelos nazistas. Uhum. Lembrando que, né, já dando um spoiler aí do que vai acontecer no final, Franco vence, tá? A Guerra Civil Espanhola e o franquismo vai existir até a década de 70. Então, gente, é muito tempo, tá? Em um modelo autoritário de política econômica, né? Já falei um pouco disso, né? A questão da participação das mulheres aqui, a gente vai ter participação das mulheres aqui, também na Segunda Guerra Mundial. A gente fala sobre isso no final ali dos slides da Segunda Guerra Mundial. E a participação de jovens vindos de fora da Espanha, certo? Exatamente. Exatamente. Isso já vamos para outro conteúdo aqui, né? Mas, sim, Pedro. Tem um livro muito bom desse escritor que está ali embaixo, que é o Hemingway, que ele escreve Por Quem Se Nos Dobram, que é sobre a Guerra Civil Espanhola, assim, ele é um livro que ele vai acabar fazendo muitas reflexões sobre uma pessoa na guerra, que é bem interessante de ler também. Então, já dei, né, um pouco do spoiler anterior, pela questão de apoio militar dos governos, né, nazifascista Alemanha e Itália. A Falange consegue a vitória, até porque, por outro lado, né, fator relevante que também está ali embaixo, é o que eu falei no começo desses slides sobre a Guerra Civil Espanhola. É a falta de coesão da esquerda que também levou a isso, certo? Então, além de eles não terem um apoio tão forte que nem teve o lado oposto, né, a Falange, eles não tiveram, não foi tão forte um apoio da União Soviética, teve, mas foi um pouco mais incipiente, digamos assim, mais fraco, quanto a Falange. Então isso determina, né, esses fatores, vários fatores determinam a perda, né, da Frente Popular. Então a guerra após a Guerra Civil Espanhola se estoura toda de Franco e vai até a década de 70, certo? Alguma dúvida, gente? Tranquilo até aqui, povo. E Vamos para aí, o conflito. e aí a gente tem os ladinhos aqui. Claro, vai ter outros países relacionados aqui. Eu tentei colocar os que são mais importantes no sentido que participaram maior, que teve, né, as vitórias mais atingidas, enfim. Inclusive, eu tava vendo agora há pouco que tinha uma coisa de futebol, né, que o Franco apoiava. Eu não sei se era o. Franco era torcedor do Real Madrid. Ele era torcedor Isso. do Real Madrid. E o Barcelona era do. Qual que era do. Que tinha outro É, lado, sabe? como eles são da Catalunha, eles têm todo uma espécie de um time Aham. que é parte daquele povo que busca uma separação, né? Então ele Uhum. tem essa característica mais popular, assim, Eles, da eles tentaram, inclusive, né, Catalunha, nesse período da guerra civil espanhola, eles tentam fazer a separação ali e eles não conseguem, né? Sim. A gente tá Então, vendo o Vinícius Júnior sofrer racismo também lá de um time que é considerado bem elitista lá também, que é o Atlético de Madrid. Agora, eu acho. nos Uhum. últimos tempos também. Sim, faz sentido. Faz sentido, Pedro.
Então a gente entra então nos lados do conflito, países do eixo, como já falei, Alemanha, Itália, o Japão, que daqui a pouco a gente entra falando sobre um pouco mais sobre ele, né? E os países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Mas no começo, no início desse conflito, não foi esses aqui, certo? Então, por exemplo, a Inglaterra e a França realmente, mas os Estados Unidos só vai entrar depois, a União Soviética vai entrar um ano depois. Então, eles vão se agregando, né? O Japão também entra um pouco mais tardiamente, mas é o que são os principais, tá? Meio que um núcleozinho ali. Então, o primeiro ano, né? Os primeiros meses vão ser chamados de guerra de mentira, por causa da passividade dos aliados, isso é, da Inglaterra e da França, certo? Tem montar grandes operações militares. Eles só fingiram que não estava acontecendo nada. Eles estavam em negação, gente. O pessoal estava em negação que a Alemanha estava expandindo, né? Fazendo o processo do espaço vital deles. Estava em negação. Eles sabiam que eles tinham entrado na Polônia, já estava em processo de guerra, mas eles não reagiram nos conformes, certo? Então, em 39 vai ter a invasão da Polônia. E aí a gente fala da Blitzkrieg, que vai ser uma das palavras que pode aparecer relacionada à Segunda Guerra Mundial. E a Luftwaffe. E os Panzer, né? Que aí, esses nomes em alemão aí. Agora, comecei a fazer alemão, tô aprendendo alemão, tô tentando falar certo. Mas a Blitzkrieg, então, ela é essa guerra rápida. E a guerra rápida no sentido de bombardear lugares específicos onde vai pegar ali, entendeu? Os calcanhares de Aquiles das cidades, dos estados, enfim. Por exemplo, eles pegavam as frotas aéreas, né, os aviões aéreos, a Luftwaffe, iam numa cidade específica ali e bombardeavam a indústria bélica daquele lugar, ou a comunicação do lugar. Então, eles eram muito inteligentes e rápidos em fazer aquilo ali e desestruturar, ao ponto de que o país não conseguisse se defender mais. Então, essa Blitzkrieg, ela vem disso. Inclusive, eles vão tentar fazer isso na Inglaterra, mas a Inglaterra vai resistir. Porque, enfim, depois nos slides ali eu foco mais nisso. E essa divisão de blindados dos Panzer, que são, pensando que na década de 30 eles tiveram um grande desenvolvimento bélico, eles começam a construir esses tanques Panzer. Marcelo, tu falou alguma coisa? Tu fez um som aí? Tranquilo. Declaração de guerra da França e Grã-Bretanha contra a Alemanha, a gente já falou sobre isso. Não precisa ficar no mudo, tá? É que eu achei que fosse falar alguma coisa aí. Divisão da Polônia entre a Alemanha, também falei sobre isso, né? Ali a gente tem no mapa, a gente tem a Polônia do lado da União Soviética e do outro lado da Alemanha. Então eles fizeram a divisão deles ali, não sem resistência local, que vai ser chamado de massacre de Katyn, não sei se tá certo o jeito que eu tô falando, mas onde centenas, eu não sei se milhares de pessoas vão chegar a morrer, mas muitas pessoas na resistência de não serem, né, dominados pelos dois países vão morrer. Então, a Polônia, a Alemanha e a União Soviética, nesse período aqui, eles não estavam inimigos nesse insight, vão tratar depois. Estados Unidos, neste período, não está participando e declara neutralidade, até porque eles tinham interesse em vender para os dois lados. Então, eles falaram, não vamos nos meter, vamos, né, lucrar enquanto a gente pode. Estados Unidos, tá? No ano de 40 vai ter a construção, começo do construção de campos de concentração. E aí eu vou passar por um slide aqui que eu acho que é interessante falar já agora, que é a questão do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que isso é, assim, não tem como tu não ouvir falar do Holocausto, isso é indissociável, é uma coisa muito forte, até porque tem pessoas que ainda estão vivas, que passaram pelos campos de concentração, certo? E que foi, né, o massacre de judeus, não se sabe o número exato até hoje, mas que foi aproximadamente 6 milhões de judeus por toda a Europa, tá? Lembrando que não foram só judeus que foram colocados nesses campos de concentração, que foram mortos, enfim, perseguidos, homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência, enfim, pessoas que estavam à margem, né, da sociedade da Alemanha e que não cabia no modelo ideal do homem e mulher alemão, certo? Então, aí se perguntar, mas por que os judeus? Por que foram os judeus os bodes expiatórios nesse processo? Um dos motivos importantes é que os judeus sempre estiveram ligados a questões comerciais. Então, eles detinham um certo poder econômico,
mesmo numa Alemanha, digamos, falida, certo? Os judeus tinham essa questão até cultural deles, de, enfim, desde da Idade Média, eles sempre estiveram ligados a questões de venda, enfim. Então, eles detinham um certo poder econômico, certo? Mas, o que acontece? Hitler viu aquilo como uma possibilidade, né? Como alguns governos fazem até hoje, de achar um culpado pro que está acontecendo, para os problemas sociais e econômicos. A gente vê isso acontecendo até hoje, né, gente? Então, falar, os judeus que estão roubando nosso dinheiro, eles são culpados, a gente está assim. Além, né, os comunistas também foram perseguidos nesse processo, né? Não esquecendo isso, que já falei lá no começo. Então, eles acharam um bode expiatório perfeito. Além de eles serem de uma religião diferente, né, da deles, enfim, questão étnicas também. Os judeus foram os bodes expiatórios, certo? Eles começaram a ser deportados em massa, assassinados em massa nesses campos de concentração, sendo eles o Auschwitz, que é um dos mais importantes, mas vão ter vários outros nesse período. E foi chamado de da solução final. Então, a solução final ela começa em 40, o processo da solução final, e ela vai até o final da Segunda Guerra Mundial, quando começam a libertar os campos de concentração, certo? Então, aquela mensagem que está ali no portão de Auschwitz, ela está escrita em alemão ali, talvez a Júlia saiba ler, porque eu não manjo muito, mas ela está escrito: o trabalho liberta. Então, era essa frase que essas populações, né, não eram só judeus, eram recebidas num sentido de trabalhar em busca da sua liberdade, mas que não viria, porque no fim eles acabavam sendo assassinados. Eles vão morrer tanto pelas câmaras de gás, mas também por questões de doença, falta de comida, trabalho forçado, enfim, certo? Então, é super importante falar sobre isso, porque isso aqui é a Segunda Guerra Mundial, certo? E a gente sofre até hoje as consequências do genocídio, do Holocausto dos judeus na Europa, certo? E aí a gente volta pro ataque das tropas alemãs, a Dinamarca e a Noruega. Claro, gente, isso aqui é só para dar uma ideia do processo, né? Que vocês precisam decorar, não, em 40 teve ataque aéreo em Paris, tá, tudo bem, vai ter invasão da Alemanha à França, e aí a Alemanha invade, realmente vai dominar a França, então, a partir desse momento. Mas vocês não precisam saber assim, não, vai ser neste ano. Não, vocês têm que ter ideia do processo aqui, tá? Não é, tipo, decorar datas, nunca isso, tá? A gente lembra também que a norte a África vai participar disso, tá? Não é só na Europa, a África também vai estar em conflitos, daqui a pouco mais pra gente falar sobre isso também. O Japão invade a Indochina, e aí os problemas que o Japão tem, tanto com a China quanto os países próximos, né? E os ataques aéreos à Inglaterra também começam nesse período, tá? Pacto tripartite do apoio mútuo, como já falei, que era eixo Roma e Berlim, entra Tóquio. Tá? Então, o Japão oficialmente entra em guerra nesse processo, e a Hungria vai entrar um pouco mais tarde também no pacto tripartite de apoio mútuo. E o encerramento da guerra, quando Winston Churchill entra no poder. O cara era muito, muito maluco das ideias. E eu vou até botar mais pra frente aqui. Que é ele fazendo... Inclusive tem um filme muito, muito bom, assim. Eu gosto de ver biografias, que é o filme que o Gary Oldman faz ele. Esqueci o nome, inclusive ganhou Oscar, que faz ele muito bem, assim, e claro, ele é muito, até então a Inglaterra era super passiva, tá? O primeiro-ministro anterior, que eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar o nome dele, ele era, isso mesmo, ele não queria entrar na guerra, ele não queria participar da disputa diretamente, aí quando Churchill ganha para primeiro-ministro, ele vai com tudo para cima da Alemanha nazista, certo? Então é ele que faz não, a gente não pode ficar parado aqui, a gente tem que reagir, né, à situação. Então a Inglaterra entra mesmo a partir desse momento aqui, quando o Churchill fazendo o vizinho da vitória aqui na guerra. Blitzkrieg, já falei um pouco isso. Londres vai ser bombardeado várias vezes durante esse primeiro ano aí, 57 noites consecutivas sendo bombardeado. Então vocês imaginam os destroços, né, a destruição que foi feita nesse período. Isso inclusive, gente, eu botei aqui um trecho, não vou entrar muito, porque não vai dar tempo, que é um trecho do Primo Levi,
que inclusive tem muitos livros bons. Até tem um aqui, cadê o meu? Ah, o meu não tá aqui, que é o Afogados Sobreviventes, que eu li, que foi um dos primeiros livros que eu li do Primo Levi, que é muito forte. E ele é uma pessoa que passou por Auschwitz e conta, né, sobre a questão da possibilidade do perdão ou não dos judeus com os alemães, enfim. É bem pesado, assim, gente, bem pesado mesmo. E aí a gente entra num dos grandes erros de Hitler, que é a Operação Barbarossa. E aí, a partir desse momento aqui, a partir de 42, que é a invasão alemã à Iugoslávia e à Grécia, e é uma tentativa de expansão para a escravização do povo eslavo, né, que a gente falou antes, que é a conquista da União Soviética. E aí eu digo o primeiro erro, porque a partir de então começa a dar tudo errado para Hitler, porque a gente tem, né, daqui a pouco o Marcelo fala um pouco melhor sobre isso, que é a perda, né, na grande batalha, né, que vai ser uma das maiores batalhas historicamente, que mais morreu gente, na União Soviética, mas então a Operação Barbarossa vai ser então essa expansão em direção à União Soviética, e aí os objetivos principais, né? Conquista da mais industrial de Leningrado, capital de Moscou, conquista de Kiev, que Kiev era importante, a Ucrânia é importante até hoje, né? Que é considerado o lugar onde se produz alimentação, muita alimentação para a Europa, que é o. Ah, eles falam, tem um nome para isso, é um. Ah, inclusive eu até falei essa palavra. Não, me fugiu, mas é onde tinha mais produção alimentícia. Era como se Kiev, a Ucrânia, alimentasse a Europa, tá? Então era importante a Ucrânia. E eles miravam em Stalingrado, tá? Moscou quase conquistada, Leningrado foi secado por 900 dias. Muitas pessoas morreram nesse período, porque, enfim, eles ficaram sem acesso a fora, né, de Leningrado. Pessoas tiveram que, inclusive, comer umas às outras. Foi uma noite muito terror, né, na União Soviética. E aí, daqui a pouco a gente entra nisso já, que é a Japão atacando Pearl Harbor no Havaí. Então, aí os Estados Unidos bota o pé e fala, bom, a gente vai ter que entrar nessa briga, que é declarando guerra ao Japão e entrando lá dos aliados, certo? A China também vai declarar contra o eixo, né, por causa do Japão. E aí umas fotinhos aqui, né, Pearl Harbor, o Roosevelt, presidente, e o Lenin na União Soviética. É isso. Acho que Marcelinho tu pode meter. Bueno, meu povo. Tranquilo até aqui essa parte da Julien. Vimos, então, uma parte do período anterior e a primeira parte da guerra, que é a supremacia do eixo, a supremacia dos nazifascistas. A primeira parte a gente comentou, não precisa decorar nada, a gente precisa entender que os nazistas avançam sobre a França, que a Itália fascista avança sobre o norte da África, sobre o que hoje a gente chama de Etiópia, né? E também os japoneses avançam sobre a região da China e também da Indochina, que hoje é o Vietnã, tá? Então notem que essa primeira parte da guerra é a supremacia do eixo, tá? Uma característica importante agora que a gente tem que analisar também é a guerra no Oriente. Ela tem uma característica diferente da guerra ocidental, tá? No Oriente, a gente vai ver uma guerra que os nazistas procuravam escravizar os povos eslavos. Os japoneses tinham uma característica muito semelhante com os chineses também. Então, pouco se fala hoje sobre quem era o Japão e de que lado ele estava na Segunda Guerra. Tá, gurizada? Os campos de concentração que os nazistas fizeram na Europa, os japoneses fizeram com coreanos, fizeram com chineses, tá? Região da Manchúria, o massacre de Nanquim, tudo isso é muito importante a gente analisar para saber quem eram os japoneses nessa Segunda Guerra também. Então, a guerra no Oriente ela tem uma característica de escravização de povos muito marcante também, assim como os nazistas procuraram fazer com os povos eslavos também. Tá? A Batalha de Stalingrado é o começo do fim dos nazistas, tá? É o começo da onde a gente vai ver o início da derrota mesmo
dos nazistas, e ela vai surgir a partir da Operação Barbarossa, tá? Como a Julien comentou, ela foi a maior frente de batalha da história. A gente vai ter cerca de 3,9 milhões de nazistas, de alemães, contra cerca de 3 milhões de soviéticos. Então, são números exorbitantes mesmo desse campo de batalha, tá? Que inicia no fim de 41. Uma questão, tá? A Julien colocou também muito bem, um erro do Hitler achar que os soviéticos não teriam uma resistência como tiveram, tá? E daí tem muita gente que fala assim, é o general inverno, o frio da Rússia acabou com Napoleão e acabou com o Hitler. Mas a gente não dá para deixar de pensar que a Alemanha não é um país tropical, né, gente? A Alemanha também tem um inverno rigoroso. Eles sabiam que a Rússia também tem um campo de inverno muito forte, tem uma característica de ser um inverno rigoroso, mas os alemães sabiam disso, tá? Então, foi muito mais também por uma estratégia dos soviéticos, foi muito mais vinculado também a eles saberem como fazer essa batalha, de como jogar essa batalha, que fizeram com que eles ganhassem, tá? Eles vão ter uma tática de terra arrasada, tá? Que é justamente tu deixar essa região que era fronteiriça com a Alemanha, que era fronteiriça com a Polônia, principalmente ali com a Ucrânia, e buscar trazer toda a sua indústria para dentro do território russo, fazendo com que eles ganhassem tempo com o inimigo, tá? E a cidade de Stalingrado vai ser buscada pelo Hitler como porque ela tinha um grande centro petrolífero e também porque levava o nome do líder soviético, que fazia com que esse território fosse simbólico para a conquista dos nazistas, tá? Vai ser mais de um ano de batalha, tá? Entre 42 ali e 43, e vai gerar a vitória soviética no fim, assim, o que vai acabar acontecendo é que os soviéticos conseguem se retirar mais de 1 milhão de homens assim e conseguem pinçar os nazistas, isolando eles, porque uma guerra é ganha com armamentos, mas é ganha com essas estratégias de batalha, fazendo com que muitas vezes os nazistas ficassem sem ligação para conseguir alimentar os soldados do seu campo, para conseguir fazer com que eles tivessem também não só armamentos, mas alimentação e também uniformes, agasalho desse frio, o que eles não conseguiram no fim ser alimentados pelas tropas nazistas que estavam na Alemanha, tá? Pode passar, Júlia. E sempre que tiver que me interromper, vai me interrompendo. Ó. Aqui tem alguns mapas que mostram as frentes de batalha que foram essa Operação Barbarossa. Foi milhares de quilômetros de uma frente de batalha, tá vendo? Então notem aqui que era uma fronteira gigantesca ligando os nazistas ao território soviético. Os soviéticos, então, pode passar, tá? Acabaram indo para dentro do seu território e depois disso foram que eles conseguiram fazer as suas estratégias no campo de batalha, mas durou mais de um ano, tá? Aqui tem uma outra imagem da Batalha de Stalingrado. O número de baixas entre os dois lados é calculado entre 1,7 e 2 milhões de pessoas. É gente demais que acabou morrendo nesse campo de batalha, de frio, de fome. Se eu não me engano, eu até falei antes, onde morre mais gente toda a história em uma batalha específica. Tipo, nunca morreu tanta gente numa só batalha na história, assim. Eu acho que é a maior, se eu não me engano, eu vi isso. E lembrando que a União Soviética perde muito soldado, muito. Eu acho que é o que mais morre é soldado da União Soviética, tá, gente? É muito. Agora eu não vou lembrar do número, mas é um número muito absurdo de alto. Muito absurdo. Sim. Tipo, mais de 10 milhões, eu acho, coisa assim. E no campo de batalha eles já estavam assim no corpo a corpo, fazendo essas disputas dentro da cidade. Então é uma coisa realmente muito marcante, tá? Outra fase também que a gente tem que analisar é a Itália renunciando, tá, à guerra. Isso vai fazer então o que acaba acontecendo? A Itália, o rei Vítor Emanuel, tá, que era o rei italiano, vai buscar aliados no partido fascista, tá?
para a destituição do Benito Mussolini. Essa imagem que a gente tem ali de algumas pessoas penduradas são fascistas que acabaram sendo pendurados em praça pública, tá? O Mussolini é destituído do poder e preso, tá? A Itália acaba então declarando... Ai, peraí que minha gata tá aqui. A Itália acaba declarando guerra. Ela não pode ouvir falar no nome Mussolini, que ela fica muito braba, tá? Mas a Itália então acaba declarando guerra à Alemanha, tá? E a Operação Carvalho é o nome que dá quando Hitler resgata o Mussolini da prisão, tá? Ele consegue ser resgatado da prisão, mas em abril de 45 ele é preso novamente, certo? A gatinha antifascista, inclusive o nome dela é Célia Sanches, que é uma revolucionária cubana, que a gente acabou homenageando ela aqui em casa. Mas então o Mussolini acabou preso pela resistência italiana, tá? Uma característica dessa resistência italiana que às vezes as pessoas não conhecem é que a música Bella Ciao, que ficou marcada pelo Casa de Papel, o seriado, é uma música criada pela resistência antifascista nesse período aqui da história, tá, gente? A música Bella Ciao, ela é utilizada, ela é um hino antifascista que surge na Itália, tá? Posteriormente, o Mussolini acaba sendo preso e exposto em praça pública, tá? Na cidade de Milão, com a sua amante Clara Petacci, certo? Uma outra fase da guerra, e aqui a gente vai analisar, é o famoso dia D, tá? Esse aqui é sempre importante a gente pensar, né, gente? O que mais é feito, acho que o maior período, eu acompanho mais ou menos aqui do canto do olho, que vocês estavam comentando de alguns filmes e tudo mais. E acho que o período da história que mais tem filme, eu acho que é Roma Antiga e Segunda Guerra Mundial, né? É o que mais tem, né, Julie? E os filmes da Segunda Guerra geralmente acabam é, pesando muito mais para o lado do Ocidente. Então a gente tem muitos filmes sobre o dia D, que é um dia importantíssimo. Eu recomendo super vocês verem, por exemplo, O Resgate do Soldado Ryan. A cena inicial fala muito bem o que foi o dia D, né? Agora, sábado, eu estava vendo TV de tarde e estava dando A Vida é Bela, que é um filme maravilhoso, um filme emocionante mesmo, também que acaba pesando para o lado do Ocidente, e não dá para a gente, acaba que não, é um filme para toda a família, né, Pedro? Mas a Toda a gente família chorar, né? Pra toda a família querer morrer chorando de noite. é maravilhoso, é maravilhoso, mas é que a gente acaba às vezes não se dando conta de que mais de 7 entre 10 nazistas foram mortos pelo Exército Vermelho. Então a guerra no Oriente, a guerra de Stalingrado, ela é realmente ela teve um peso gigantesco para o fim do nazismo, tá? Mas o dia D não pode ser esquecido, ele é muito importante, ele é realmente um momento que acaba acontecendo. Se a gente analisa o início da Segunda Guerra, a Alemanha, como a gente viu ali, tem o eixo acaba fazendo uma grande ofensiva. Tem um outro filme maravilhoso chamado Dunkirk, que mostra que os aliados ingleses e franceses acabam sendo resgatados e saindo da França pelo Canal da Mancha e chegam na Inglaterra, certo? Conseguem fugir, boa parte dos soldados chega na Inglaterra. Esse momento do dia D é o momento aonde os aliados conseguem recuperar as praias francesas que estavam dominadas pelos nazistas. O filme Vai e Veja, que o Pedro está comentando aqui, é um filme que é marcante demais sobre a guerra no Oriente, tá? A Que ano guerra que é no esse período filme? Não conheço. De que ano que ele é? fala bastante sobre a parte do Oriente da guerra. Não é tão conhecido, mas tem no YouTube. Dá para ver que é bem legal e é forte. Eu que sou cagão, assim, eu tenho que ver de luz acesa ou de tarde, porque é um filme muito marcante mesmo, assim, tá? Mas já é um pouco mais antigo, eu também não lembro a data. Mas o dia D é muito marcante, tá, gente? O dia D é quando os aliados, junto já dos Estados Unidos que estavam já na guerra, a gente vai ver depois quando eles entram, que é no ataque ao Havaí, né, pelos japoneses,
mas o dia D é marcante porque os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e com a França, desembarca numa praia da França, aonde os nazistas dominavam e tinham um morro na frente da praia, então eles estavam em posição muito mais favorável. A primeira cena do Resgate do Soldado Ryan mostra muito bem como isso acontece, tá? E os Estados Unidos, comandados pelo Eisenhower, um general americano, vão acabar, inclusive, sendo vencedores dessa batalha, e o Eisenhower no futuro se torna, inclusive, presidente americano, marcando, né, já que ele foi um general marcante da Segunda Guerra, ele acaba tendo seu nome muito vinculado a essa vitória, tá? A França vai ter Paris libertada. Lembrem da imagem anterior de Hitler na Torre Eiffel, que a Julien mostrou para vocês, porque eles dominam rapidamente a França e chegam a Paris no início da guerra. Agora, em 44, já no fim, Paris é recuperada, tá? E os aliados vão marchando em direção a Berlim pela fronteira oeste. Lembrando que nesse momento aqui, eles todos de vários frontes diferentes começa a vir, né? Tanto do fronte oeste quanto do fronte leste, né? Que é a União Soviética, começam a pressionar isso aqui, fazendo esse movimento de afunilamento em direção à conquista de Berlim, né? Ou por baixo também, com a questão da África, né? E aí invadem a Itália, enfim. Começa por todos os frontes possíveis, né? Recuar a expansão da Alemanha. Perfeito, exatamente. Pode passar essa daí. Ó, aqui algumas imagens da Batalha na Normandia, certo? Que é a Operação do Dia D, muito famosa. Uma pergunta bem tipo, relacionada a questões bélicas. Anfíbios são aqueles que andam no mar e na água ao mesmo tempo? Isso. É? Pedro está perguntando aqui também se tem livros sobre a ocupação nazista na África. Cara, eu sei de alguns que eu posso te recomendar depois, agora que eu não tenho em mãos e não lembro de cabeça. Mas tem algumas coisas sim que depois eu posso te passar, tá? Se a Julien tiver também, ela te manda. Inclusive, eu quero saber também se tu bota ali no grupo, que eu quero. Eu Não boto conheço. no grupo depois. Eu boto no grupo. Uhum. Tem um cara que eu sigo no Instagram que pesquisa exatamente isso, tá? Tem a África do Sul, tem alguns grupos nazistas que acabaram sendo marcantes também, tá? Lança o Instagram também dele, se ele. Né? Porque às Claro, vezes. é um doutorando em história, então eu passo que ele é o que ele estuda atualmente, tá? Falando em África, a gente vai ver campanhas no norte da África, tá? Também no momento da segunda fase do conflito, tá? As tropas alemãs eram conhecidas como African Corps, tá? Comandadas pelo Marechal Erwin Rommel, tá? Se mantinham nessa região do norte da África desde 41. E os exércitos britânicos buscam uma contraofensiva contra essas tropas a partir de 43, na chamada Operação Compasso, tá? Com a derrota dos nazistas, eles vão conseguir derrotar os nazistas, tá? No norte da África, vai facilitar o ingresso das tropas aliadas pelo sul da Europa, que vão conseguir invadir a Itália, certo? E aí a gente vai ver, inclusive, pode passar, Julinho, também os brasileiros se unindo nessa parte do confronto, tá? Aqui a gente vê a corrida para conquistar Berlim, certo? A Julian comentou um pouco que desde 43 começa a vir essa expansão, tá? Os aliados avançam para Berlim sobre várias frentes. Então, tem revolta no gueto de Varsóvia, tem aliados que desembarcam na Sicília, tá? O Brasil vai estar envolvido nisso daí também. Aliados libertando Roma, a gente viu algumas coisas vinculadas ali ao Mussolini preso, o fracasso do segundo atentado contra Hitler, em 44, tropas dos Estados Unidos, tá, no oeste alemão, e o exército soviético chegando a partir de Stalingrado e chegando aí por parte do leste, a partir da Europa, tá? Aqui a gente vê uma imagem muito marcante, que é a libertação de Berlim, tá? A chegada em Berlim dos soviéticos, tá? Os partisanos, comandados pelo general Tito, em 45, libertam a Iugoslávia, tá? Aquela região ali, até hoje em dia, né, gente? A gente tem
tá vendo o confronto Ucrânia e Rússia, tem muito neonazista até os dias de hoje, teve muita gente que acabou colaborando com os nazistas na região do leste europeu, certo? Aquela operação que os nazistas chegam e buscam conquistar a Rússia não foi também só com alemães, teve muitos aliados, muitas pessoas que buscaram colaborar com os nazistas naquela região da Ucrânia, região da Romênia, certo? Uma região ali do leste europeu, tá? Em 16 de abril de 45, vai ter uma iniciativa soviética sobre Berlim pelo fronte leste, e em 30 de abril de 45, o suicídio de Hitler, tá? E aí, em 7 de maio, é acertada a rendição da Alemanha nazista, que vai marcar, assim, já o fim da guerra. Mas a gente tem algumas outras questões para comentar com vocês ainda. Lembrando Tá? que existe uma fake news que Hitler fugiu pra Argentina aí, gente. Então. É fake news, gente. O Hitler se suicidou. Teve muito nazista que fugiu para a Argentina. Teve nazista que tem até alguns estudos falando que vieram aqui para a região do Rio Grande do Sul, para o interior, tá? Isso é real, assim, tá? Mas o Hitler em si se suicidou, tá? E concordo com o Pedro ali. Finlândia, Ucrânia, Romênia, vários países colaboracionistas do nazismo. É importante a gente falar, embora não fosse toda a população, teve uma grande quantidade de pessoas que colaboraram. Aqui temos a cobra fumando, tá? Porque era o lema dos brasileiros na Segunda Guerra. O Brasil na Segunda Guerra teve uma participação bem interessante, tá, gente? Foi uma participação bem honrada mesmo, que durante um bom tempo, lembrem que o presidente do Brasil na época era o Vargas, e o Vargas era um presidente, um político muito habilidoso, que buscava barganhar de todos os lados, ficou fazendo a egípcia por um bom tempo, tá? Ficou dialogando com os nazifascistas, porque aqui a gente vivia no Estado Novo, né? Mas, no momento em que os Estados Unidos entram na guerra, e o Brasil aqui, como muito próximo dos Estados Unidos, o Vargas buscou barganhar também e acabou ganhando uma usina, tá, siderúrgica, tá, que fica em Natal, no Rio Grande do Norte, certo? E é o momento em que aí o Brasil entra na guerra, ganhando em troca essa usina, tá? É o momento também em que a gente vai ver personagens como Zé Carioca vindo muito fortemente para cá, a Carmen Miranda, que não é brasileira, é portuguesa, mas ela tinha uma forte ligação com o Brasil, e Hollywood vai explorar ao máximo essa ligação. Então a gente vai ver a política cultural de Hollywood, dos Estados Unidos, sendo muito forte aqui no nosso território também, tá? E aí, Se eu não me engano, isso se chama política de boa vizinhança, né? Esse é o. isso, perfeito. Esse é o termo que se usa. Esse é o termo que se usa, tá? É criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, tá? Para lutar na Segunda Guerra, e mais de 25 mil homens acabam indo lutar, os famosos pracinhas brasileiros, homens que foram muito honrados, foram lutar contra o fascismo na Itália, tá? E aí eles tinham um lema, né? Pode passar, Julinho. A cobra vai fumar, e no fim a cobra fumou. Inclusive, essa foto tem que ser mudada agora, né, Julinho? Porque a gente tem uma foto com o Olha, Lucas. eu vou botar no grupo lá depois a figurinha do O Lucas. Que o Lucas, Lucas nosso colega, está em Recife e apareceu carregando uma foto, carregando um míssil com essa mesma imagem desse soldado brasileiro que diz ali, se vocês conseguem enxergar, a cobra vai Cobra fumar. está fumando. A Cobra está fumando. Eu não sei se está certo agora a história que é de onde vem, é porque falavam que o Brasil não ia participar, o Brasil ia participar quando a cobra fumasse. E Isso, aí, tá? Então é isso, tá, gente? O Brasil vai chegar na Itália em 44, já é um período mais de fim da guerra, né? Depois do dia D, depois de Stalingrado, mas tivemos soldados que foram importantíssimos também para a derrota da Itália na famosa Batalha de Monte Castelo, tá? Vão morrer 454 brasileiros no conflito, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, é dissolvida, certo? Pode passar. Tem bastante imagem também que mostra dos soldados brasileiros. Tem uma série que eu não vi ainda, preciso ver, que fala um pouco do Brasil na Segunda Guerra. Agora me fugiu o nome, mas se tu puder dar uma pesquisada aí, agora me fugiu o nome.
mas ela não é fácil de achar. É aquela Sobre o coisa que exatamente? Qual é o. Brasil na Segunda Guerra. É uma série que eu acho que tem 10 episódios, uma coisa assim. E me falaram muito bem, tá? Gente, a guerra no Pacífico. Aqui a gente tem que entender que quem era o imperialista da região era o Japão, tá? Que desde o século XIX, desde a Revolução Meiji, estava se industrializando, estava buscando lugares para ocupar e explorar como se fossem colônias, como era o caso da Coreia, como era o caso da China e como era o caso também do Vietnã, que na época se chamava Indochina. Tá? A gente vai ver na Guerra Fria a vitoriosa história do povo vietnamita, né? Porque eles expulsam os franceses da região, depois eles expulsam os japoneses, e na Guerra Fria eles vão expulsar os estadunidenses. Então, assim, é um povo que tem uma história de vida de vitória em cima de vitória, certo? Uma terra pequeníssima ali e que eles conseguem expulsar 3 países colonialistas da região. Tá? O Japão aqui, então, invade a Coreia em 1905, invade as Filipinas em 1911, tem uma guerra com a China em 1937, por isso que tem muita gente que, inclusive, fala que no Oriente a guerra, a Primeira e a Segunda Guerra, ela é quase que uma coisa só, porque nos anos 30 eles estavam ali guerreando com a China, certo? 37 tem a invasão da Manchúria, mas já antes disso eles tinham uma invasão que foi o massacre de Nanquim também. Eles tomam alguns territórios que eram britânicos no Extremo Oriente, invadem a Tailândia, a Malásia, a Singapura e Hong Kong também. Tá? Então o Japão tem uma história, como eu comentei no início da aula, de grandes massacres nessa região do Sudeste Asiático que a gente não pode esquecer. Tá? Pode passar, Julinho. Aqui tem um mapa que mostra um pouco as possessões imperialistas no Extremo Oriente. Eram várias ilhas nessa região e elas eram muito estratégicas para uma guerra, né, gente? A gente tem que pensar que de um lado estavam China, União Soviética, do outro lado estavam Estados Unidos. Então é uma região extremamente estratégica para tu conseguir ter algum território ali, certo? Aqui a guerra no Pacífico, ainda a gente vai ver que em 7 de dezembro de 41, sem declarar guerra aos Estados Unidos, o Japão ataca uma base militar que era em Pearl Harbor, no Havaí, e é aí que os Estados Unidos acabou entrando na guerra, certo? A Alemanha e a Itália, a guerra é declarada no dia 11 de dezembro, os Estados Unidos acabam declarando guerra ao eixo como um todo, tá? As ofensivas japonesas contra a Austrália, tá? Em 41 e 42, e uma das batalhas importantes que a gente vai ter é a Batalha de Midway, que era um território que justamente tem esse nome porque ele fica realmente no meio do caminho ali entre um território e outro no Pacífico, tá? É um ponto de reviravolta no conflito e inicia-se a vantagem dos aliados nesse momento, tá? E temos um projeto Manhattan, que era um projeto científico de desenvolvimento de armas atômicas, tá? A gente sabe o que, que acaba acontecendo no Japão no fim da guerra, tá? Outra questão importante também é isso aqui, né, gente? As bombas atômicas de 6 e 9 de agosto de 45. O único país do mundo a jogar bomba atômica um outro é os Estados Unidos. Foram 100 mil mortos em uma cidade e 40 mil em outra. São pessoas civis, são população que não estavam envolvidas na guerra, eram pessoas que estavam nas suas vidas cotidianas, certo? Em 14 de agosto de 45, o Japão acaba declarando a sua rendição e acaba sendo o fim da guerra no Pacífico, tá? E da Segunda Guerra Mundial. Lembrem que no Ocidente essa rendição alemã acontece em maio, tá? O Japão acaba se rendendo em agosto de 45 com essas bombas atômicas que não têm um efeito apenas imediato, elas têm um efeito que duram décadas nessa região, porque além de toda a destruição, boa parte dos nascidos após esses atentados acabaram nascendo com vários problemas de saúde, a alimentação na região acabou se tornando extremamente complicada devido às bombas atômicas, tá? Então é um problema que não acabou imediatamente após as bombas atômicas serem jogadas. Na verdade, é um problema
de ameaça à humanidade como um todo, tá? E todo o mundo após essas bombas atômicas se torna um mundo onde todos os países procuraram, como autodefesa, construir a sua bomba atômica, tá? E não é aquela coisa também, né, gente, de papo Miss Universo, de que todo mundo quer a paz mundial. Tudo bem, todo mundo quer, mas quando a gente analisa o mundo pós Segunda Guerra Mundial, todos os países, como uma maneira de autodefesa, buscaram também construir as suas armas atômicas como uma maneira de se proteger. Infelizmente, acabou acontecendo muito isso, e é um grande problema humanitário até os dias de hoje. A gente tem visto as guerras e a ameaça nuclear é sempre colocada em questão quando dois países em conflito têm essa arma, tá? Inclusive, né, já dando um spoiler para as aulas de Guerra Fria, é um dos motivos da Guerra Fria ser Guerra Fria. É a questão nuclear e a possibilidade, né, como a gente viu aqui, do que uma arma nuclear pode fazer numa cidade, certo? A longo prazo e curto prazo, né, como a questão instantânea de morte de prejudicar a flora e a fauna, das pessoas não serem com problema, certo? Então, a Guerra Fria, né, por o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, vem muito desse momento aqui de Hiroshima e Nagasaki, certo? Então, é já um prelúdio, né, do que vai acontecer depois. O Pedro falando ali que o Obama nunca se desculpou pelas bombas e ainda foi um dos responsáveis por mais jogar bombas a partir de drones no Oriente Médio, ali na Síria principalmente, e acabou ganhando ou concorrendo ao Nobel da Paz. É uma coisa incrível, né? Mas enfim, a participação das mulheres na guerra, ela vai ser muito importante, principalmente as mulheres soviéticas. Aqui tem uma foto das Bruxas da Noite, tá? É um regimento que voou em mais de 24 mil missões e despejou 23 mil toneladas de bombas, tá? Tem algumas que acabaram ficando muito responsáveis pela morte de nazistas, tá? Agora me foge o nome de uma que é muito marcante, que se eu não me engano até se fala de maneira um pouco aleatória no filme do Tarantino lá do Bastardos Inglórios, mas é Alexander alguma coisa, se eu não estou enganado, tá? Pavlichenko, talvez, pode ser. Ludmila Pavlichenko. Ludmila Pavlichenko, tá? Inclusive, a funkeira Ludmilla é em homenagem a esta batalhadora. Não, brincadeira, gente, não tem nada a ver, tá? Mas, então, a Segunda Guerra vai ser esse momento onde algumas mulheres, principalmente as soviéticas, vão estar vinculadas aos campos de batalha, tá? Até porque a gente viu na última aula, junto com a Luísa, que a construção da mulher soviética ela tem uma característica diferente da mulher ocidental nesse período da história, né? A mulher ocidental era marcada como a mulher do lar, a mulher que cuidava dos filhos, enquanto que a mulher soviética tinha uma característica mais vinculada a uma autonomia, certo? Ao mundo do trabalho e tudo mais, tá? Pode passar, eu acho que agora temos o último slide para a felicidade geral da nação. Eu botei aqui uma carta não, uma parte de um livro, eu acho, que é falando sobre a Vela Voloshyna, enfim, sobre como elas se mantinham fiéis à União Soviética mesmo no final da vida, certo? Vendo que vão ser enforcadas, enfim, elas continuam sendo fiéis à União Soviética. Então, aí, vocês depois que terem um tempinho mais para ler, né, os slides, vejam sobre a história da Vera Voloshyna, que tinha 22 anos na época que morreu. Perfeito, perfeito. E temos consequências para analisar. Vamos ver, acho que é 13 slides e aí a gente acaba. Então. Tá? Um número altíssimo de mortes, né, gurizada? Eu já tenho visto números, inclusive, que falam na casa dos 50 milhões, tá? Mas a gente tem aqui no nosso slide 35 milhões, tá? 20 só na União Soviética, tá? Que é o país mais destruído. Isso vai ser um grande problema, porque além dos mortos, a gente tem também a quantidade de feridos, tá? Que eram muitas vezes pessoas que voltavam
para o seu país e não tinham condições de trabalhar para reconstruir esse país, tá? Então, notem como a Guerra Fria, no futuro, a gente vai ver a partir das próximas aulas, ela vai ser muito desigual, porque vai ter um país, os dois países vencedores principais, Estados Unidos e União Soviética, não saem em pé de igualdade, tá? Um país vai ter 20 milhões de mortos, tá? Os Estados Unidos têm 500 mil de mortos, menos que isso. A Covid matou mais estadunidenses do que a Segunda Guerra, tá? E inclusive não foi no campo de batalha deles, né? Tem essa questão, tá? A destruição de cidades da Segunda Guerra vai causar desfalques monetários, tá? Principalmente na Europa, certo? E o acirramento entre as duas grandes potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética, formando o que a gente vai acabar conhecendo como a polarização do mundo na Guerra Fria. Pode passar. A gente vai ver territórios anexados anteriormente pela Alemanha vão sofrer transformações. A Áustria, que tinha aceitado passivamente o avanço do Hitler e do nazismo, se torna um país independente. Tá? A Itália, Hungria, Bulgária, Romênia e Iugoslávia instauram um regime republicano, já que antes eram países monarquistas. Países como Hungria, Tchecoslováquia e Polônia, libertados pela União Soviética, se tornam territórios de influência soviética. Tá? Os outros países continuam com a social-democracia. E o Japão teve que reconhecer a independência da Coreia, devolver, na verdade, as Ilhas Kurilas à União Soviética e limitar o poder do crescimento de seu exército. E uma outra questão, a Alemanha, né? A gente vai ver aqui, então, os 4 Ds impostos pelas potências aliadas à Alemanha. A desnazificação, a desmilitarização, a democratização e o desarmamento, tá? A Alemanha vai ser dividida em 2 países, tá? A RDA, República Democrática Alemã, tá? Que era socialista, e a República Federal Alemã, RFA, que continuou a ser capitalista. E isso vai levar à construção do Muro de Berlim, que vai durar durante toda a Guerra Fria. Tá? Vamos ver o Tribunal de Nuremberg entre 45 e 46, tá? O julgamento de nazistas vão ser muito marcantes nesse momento, e a criação da ONU, tá? Um instrumento de organização dos países mundiais que buscaria ser uma nova Liga das Nações, certo? Já que a Liga das Nações falhou em não impedir mais uma guerra, tá? Então a ONU vai ser criada após a Segunda Guerra. É aí que a gente vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é marcante até os dias de hoje. Ela é criada após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem que entender os limites dela, porque muitas vezes ela acaba também sendo muito utilizada como instrumento dos Estados Unidos nesse mundo pós-Guerra Fria, tá? Mas isso também é um papo que a gente vê nas próximas aulas, não se preocupem. Eu botei uma foto aqui no. Peraí que vai carregando. É o nosso grande Lucas, de Lucas Samuel, segurando a cobra que está fumando. Pra finalizar essa aula maravilhosa. Depois ele vai ver no YouTube que eu botei a fotinha. Ele pediu, gente. Não fui eu que estou aqui colocando na foto. Já temos figurinha no Zap. Vou mandar ali. Ele segurando lá. Ele tá voltando hoje agora pra Porto Alegre. Então, a gente até acabou mais cedo a aula hoje, mas deixo vocês com essa bela foto, né? E qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, nos chamem ou falem ali no grupo. E é isso, galera. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar antes de seguir para a próxima aula? É isto? É isto, galera. Então é isso. Nos slides ali tem uns exercícios para fazer, tem gabarito. E tem um material de apoio no final. Inclusive, eu ia até falar na parte das mulheres que tem um livro que eu não li ainda, que eu tô assim, ó, anos pra ler, mas eu dividi com vocês, que é o livro do A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana. Então, tá também ali no material de apoio. Tem várias coisas, gente. Segunda Guerra Mundial tem muita coisa, livro, filme, enfim. Mas que nem o Marcelo falou, né? Muitos filmes são
colocados, né, de forma mais de beneficiar os norte-americanos, né. Eu não cheguei a ler ainda, eu tô aqui, ó, muito tempo pra ler. Tem que comprar este livro. Mas é isso, galera. Feito? Valeu, meu povo. Boa Muito noite pra bom. vocês, se cuidem. A gente deixa uns 10 minutinhos vocês aí pra tomar um fôlego antes de começar a próxima aula. E é isso, galera. Uma boa noite pra vocês. Se cuidem. Valeu. Nem tem 10 minutos, eles têm próxima aula agora. É agora? Eu também